minha gente, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje é uma noite de celebração, hoje é uma noite de adoração e também é uma noite também de gratidão, noite aqui em Portugal. E nós queremos aqui de forma coletiva externar toda a nossa alegria e gratidão, em especial no dia de hoje, porque hoje nós estamos celebrando, estamos comemorando aqui na presença de Deus, nesse culto de gratidão a Deus, mais um culto de ações e graça. Mas antes de eu falar, eu gostaria que você compartilhasse, eu gostaria que você convidasse aí um irmão, uma irmã, um amigo, um vizinho, e que você possa receber de Deus, porque Deus tem uma palavra hoje muito forte ao seu coração. Mas antes, eu quero pedir carinhosamente a você que já entrou, compartilhe, marca aí um amigo, um irmão, porque Deus tem uma palavra aí ao seu coração. Cadê a irmã Júlia? Já chegou, gente? Cadê a Júlia? Tá aí? Hoje é o dia dela, a nossa querida Júlia. Bom, enquanto você marca um irmão, marca aí um amigo, hoje, precisamente nesse dia 6 de julho, né? É o dia que nós estamos aqui oferecendo e ofertando a Deus um culto de ações e graça pela vida dessa jovem Júlia. A Júlia é filha da nossa querida irmã Zilda, né? Irmã Zilda já é da família e ela, junto com seu esposo, que está sempre aqui nos acompanhando, nos assistindo aqui, e como forma de gratidão ao meu Deus, ao nosso Deus, eu não poderia deixar passar isso em branco, né, gente? Não poderia deixar passar em branco. Porque a Júlia hoje está celebrando mais um ano de vida, entendeu? Então nós estamos oferecendo a Deus esse culto de ações e graça pela vida da Júlia. Júlia, em nome de toda a nossa família Missões pelo Mundo, aqui de Portugal, nós queremos desejar a você, do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, nesse dia tão importante, nesse dia tão especial, um super mega power feliz aniversário a Deus. Particularmente eu quero aqui externar a minha alegria e gratidão a Deus pela sua vida, por você existir e fazer parte da nossa família. E eu quero aqui, em nome da nossa família, oferecer ao meu Deus, ao nosso Deus, um culto de gratidão a Deus pela sua vida. E eu quero aqui, em nome de toda a nossa família, desejar toda a sorte de bênção de Deus Pai a você. E quero também dizer, essa aqui também é a sua família. E sem a gente se ver, sem a gente se conhecer, nós já te amamos demais da conta, pode ter essa certeza. Porque a tua família é também a nossa família, o teu Deus também é o meu Deus, então está tudo em paz, então está tudo em casa. E hoje nós queremos aqui desejar muita paz, desejar muita saúde, desejar muita alegria e desejar o fundamental, muito temor de Deus, Júlia, na tua alma e no seu coração. E que você, no meio de uma juventude tão fraca e frágil, você possa ser forte e fazer toda a diferença
na vida dos seus amigos, na vida das suas amigas, na vida dos seus familiares, e que essa palavra fraqueza, ela nunca passe sobre a sua cabeça, porque você de fraca não tem nada, você é mais forte do que você pensa. E nesse dia, nós queremos te desejar do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração, muita paz, muita saúde e muita presença em abundância do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, Júlia, com toda a sorte de bênção. Que aonde quer que você vá, aonde quer que você estiver, que o Espírito Santo de Deus possa te acompanhar e possa te conduzir todos os dias da sua vida, aonde quer que você esteja. Nunca se esqueça, Júlia, existe um Deus que está olhando para você. Existe um Deus, Júlia, que te ama tanto e te quer tanto, que confiou tanto em você e te deu uma missão que Ele não deu aos anjos do céu. Qual missão, pastor? A missão de pregar o Evangelho, as boas novas a toda criatura. Os anjos quiseram ter essa oportunidade e esse privilégio. Deus assim os proibiu. Por quê? Porque lá na terra tem a Júlia e ela não vai deixar a desejar. Lá na terra tem a Júlia, cheia do Espírito Santo de Deus. Lá na terra tem a Júlia, que vai fazer a diferença no meio de todos aqueles jovens que lá estão. Deus, quando olha para você, Deus lhe vê assim. Então, Júlia, não decepcione, fica firme, sempre em frente, porque Deus, Ele irá contigo onde quer que você vá. Deus te abençoe nesse dia e feliz aniversário e um abraço desse pastor de Portugal, que aqui estamos, que ama muito a você, a sua família, e nós estamos aqui para poder, a qualquer hora, se precisar, pode bater na porta, que aqui nós estamos prontos para servir você. Feliz aniversário, tudo de bom para você, curta bastante esse dia. Bom, gente, eu quero aqui, nesse momento, vamos agradecer a Deus, né? Vamos aqui trazer uma palavra e já já nós vamos estar aqui falando um pouquinho do amor de Deus nesse culto de ações e graças, tá bom? Deus abençoe. Não, isso é o mínimo que a gente pode fazer aqui, o mínimo. Na verdade, eu queria estar aí para fazer esse culto aí na casa de vocês, adorar, exaltar, bendizer a Deus. E hoje nós temos motivo de sobra, né? Para poder fazer isso, apresentar a Deus um culto de ações e graças pela vida dessa jovem tão abençoada pelo Senhor, Júlia. Esse culto seria aí na tua casa. Fazia questão de fazer isso aí, pode ter certeza. Isso só para um pouquinho da demonstração de o quanto você, sua mãe, seu pai e você, Júlia, e seus familiares são importantes para Deus e são importantes também para nós. Nunca se esqueça, a tua família é a minha família, a tua alegria também é a minha alegria, tua tristeza também é a minha tristeza, a tua dor também é a minha dor. Tá bom? Deus abençoe a sua vida hoje, no nome do Senhor Jesus. Gente, vamos ao que interessa agora. Eu quero trazer aqui um texto que o Espírito Santo de Deus propôs ao meu coração. Primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo 14, só a parte B. Esse versículo é especial para Júlia. A noite é dela. Esse versículo é para você, Júlia.
a parte B do versículo. É sobre esse texto que queremos abordar nessa noite. A parte B do versículo 14, do capítulo 2, da primeira carta de João, vai dizer assim, a parte B, eu só vou pegar a parte B, que vai dizer assim: eu vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus, está em vós, já venceste o maligno. Amém? Vou repetir. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Senhor, uma vez mais, a minha eterna gratidão a Ti, nesse momento pela vida da Tua filha, Júlia, que hoje celebra mais um ano de vida, hoje celebra mais um ano de existência. Eu quero aqui profetizar no meio do Teu arraial, que nunca falte sobre a cabeça da Júlia a unção do Teu Espírito Santo, que nunca falte sobre a Júlia sabedoria, unção, graça, autoridade, discernimento, que nunca falte na vida da Júlia força para poder lutar, para guerrear, para pelejar. Senhor, eu quero agradecê-lo do fundo do meu coração pela vida dessa jovem, Senhor. Aonde quer que ela for, aonde quer que ela estiver, que o rastro da sua glória e da sua presença possa acompanhá-la, Senhor. E que os teus inimigos não possam resistir, que eles possam bater em retirada, todos da vida do caminho, da vida da Júlia. Usa ela como instrumento de poder, unção, graça e autoridade, todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus. A minha eterna gratidão a Ti por esse culto de ações e graça, Pai. Receba esse culto como cheiro suave até as suas narinas, ó Deus, e abençoe todo o Teu povo, abençoe todo o Teu arraial, abençoa os pais da Júlia, abençoa o pai, abençoa a mãe, que esse casal possa ter sempre força para poder ensinar o Teu caminho para a vida da Júlia, e que ela possa permanecer e estar de pé todos os dias da sua vida até que o Senhor venha. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Prepare agora os nossos corações, porque precisamos ouvir a Tua infalível, inerrante e poderosa palavra. Nos ensina a guardar Sua palavra. É tudo que nós Te pedimos. Abra através do Seu Espírito Santo, nosso professor por excelência. Abra as nossas faculdades mentais, ó Deus, para que possamos absorver a Tua palavra hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém e amém. Eu quero aqui, nesse culto de gratidão a Deus, falar aqui um pouquinho de uma mensagem que Deus assentou em meu coração. Nós estamos vivendo no mundo hoje, principalmente no meio do povo de Deus. Eu tenho visto os pastores cortando um dobrado, principalmente com os adolescentes, principalmente com a juventude. Porque a juventude, os adolescentes dessa geração, infelizmente, são muito diferentes da nossa geração. Os adolescentes da minha geração eram jovens, adolescentes, que temiam muito mais a Deus do que esses dessa geração. Eu me lembro que quando eu era jovem,
os nossos pastores, eu louvo a Deus pela vida de cada um deles, porque se eu não tivesse recebido o ensinamento desses pastores, talvez hoje eu não estivesse nem mais aqui. E os ensinamentos que eles passavam para a juventude do passado não tem nada a ver com essa palavra que é ministrada no dia de hoje. Os ensinamentos, as verdades que eram faladas e praticadas, não tem nada a ver, porque os jovens, há um tempo atrás, cerca de 30, 40 anos atrás, os jovens pareciam que já nasciam maduros, sábios e preparados para toda a boa obra do Senhor. Os nossos pastores dos nossos antepassados, eles não davam graxa na juventude, mas mostrava os dois caminhos, o caminho do céu e o caminho do inferno, com a maior tranquilidade e naturalidade, sem medo de perder nenhum deles. E aquela juventude, quando se convertia, quando se entregava verdadeiramente a Deus, os pastores não tinham trabalho com a juventude. A juventude que ia para a rua, que ia para as praças, principalmente dia de domingo, que o pastor pegava lá aquela banda, os jovens, todos eles evangelizando, todos eles falando do grande amor de Deus Pai. Naquele tempo, quase não se falava em fornicação, que a maioria dos jovens só queria saber de uma coisa: de estudar, de buscar a face e a presença do Deus vivo. Aquela juventude não tinha sequer quase nenhuma vaidade em relação à juventude que temos hoje. Aquela juventude, ela se escandalizava quando uma jovem passava a tesoura na ponta do cabelo. Era disciplinada. E a maioria deles até excluído porque entrou no caminho da desobediência. Mas era raro o pastor excluir, disciplinar alguém, porque aparava a ponta do cabelo, porque o temor que o povo, a igreja, a juventude tinha, descia sobre a igreja, que o pastor quase não tinha trabalho algum com jovens rebeldes e desobedientes, porque era uma juventude sadia. A juventude ia para a guerra e os cultos era sempre lotado de jovens que saía das drogas, que saía da prostituição, que saía do vício e se convertia ao verdadeiro evangelho. Essa juventude do passado era alimentada pela Bíblia Sagrada. A juventude do passado, eles comiam Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Monte nem se fala. Vigília era uma bênção. Era uma juventude sarada, cheia de unção, cheia de propósito, cheio de projeto da parte de Deus. Porque estavam compromissados com o reino. Aquela juventude era diferente dessa juventude, porque hoje, me perdoe se tem algum pastor que esteja me ouvindo, hoje há muitos relatos por aí que o próprio pastor diz que a juventude é fraca, que tem que ter paciência com o jovem. Paciência? Meu pastor nunca teve paciência comigo. A paciência que ele tinha comigo, ele chegava para mim e falava: negão, negão, toma jeito, senão tu vai queimar no inferno com o capeta, negão. Se converte, negão, a sua vida. Se arrependa dos seus pecados. Falava isso com a maior naturalidade. Era a Bíblia, era a correção, era a palavra, era ensinamento. E dificilmente você viu um jovem desviar, porque eram criados na palavra de Deus. Essa geração, essa juventude de hoje, o pastor tem que pintar
o pastor tem que ir buscar de carro, o pastor tem que fazer jogral, o pastor tem que inventar qualquer coisa, tem que chamar pregador de fora para levar a juventude para a igreja, tem que atrair alguma coisa. O pastor do meu tempo, ele não precisava fazer nada disso, porque quando chegava 19 horas em ponto, a igreja estava super lotado e os jovens chegando na hora certa. Um belo dia, um jovem, eu não esqueço isso, ele chegou 5 minutos atrasado no culto. O pastor cantou o primeiro hino da harpa sem ele. O pastor cantou o segundo hino da harpa sem ele. Quando o pastor estava na metade do terceiro hino, o pastor termina o terceiro hino e vira para o diácono e fala assim: diácono, não deixa ninguém tocar na bateria hoje. 5 minutos. Aí todo mundo assustado. Mas por quê, pastor? Simples. Jovem tem que ter compromisso. Jovem não tem um filho para criar. Não paga renda, não paga aluguel, não paga a conta de água, de luz, de telefone, de nada. Então não tem motivo para o jovem chegar atrasado. Não vai tocar a bateria. Porque tem que aprender a ser responsável com as coisas de Deus. Vai um pastor fazer isso hoje, ele é até processado. Porque esse jovem mimimi, esse jovem que não pode nem falar que já querem desviar. E a pergunta que eu falo e que digo sempre: quer desviar? Bebezinho, quando foi que você foi crente? Porque crente que é crente não desvia por nada. Crente que é crente tem amor, prazer e compromisso com a obra e com o reino de Deus. Ah, eu quero sair da igreja. Quando foi que você teve dentro dela? Porque uma pessoa que quer largar, que quer deixar Jesus por causa de uma correção, na verdade essas pessoas nunca tiveram o encontro genuíno com o próprio Deus. Eu fui criado assim. Gente, com toda honestidade, Deus sabe perfeitamente por que eu estou trazendo essa palavra aqui hoje. Mas o pastor, no meio de um culto, mais de 300 pessoas, o pastor não deixou ninguém tocar na bateria. Por quê? A obra de Deus, na bandeira do Brasil, você já percebeu uma coisa? O que está escrito? No meio da bandeira do Brasil: ordem e decência. Tudo que não tem ordem, tudo que não tiver decência, não anda. Assim é a nossa vida. Temos que ter ordem e muita decência. Já começa pela nossa bandeira. Se na bandeira do Brasil está assim, o que faremos, o que dizemos do reino de Deus, que é muito mais sério, que é muito mais severo? Sim. O que eu quero dizer com isso? Que hoje a coisa está completamente mudada. Mas Deus escolheu a Júlia para fazer a diferença. Deus escolheu a Kelly para fazer a diferença. Deus escolheu a Carla para fazer a diferença. Deus escolheu o Vitor para fazer a diferença. Deus escolheu a Lourdes para fazer a diferença. Deus escolheu o Adalto para fazer a diferença. Deus escolheu a Ângela para fazer a diferença. Deus escolheu a irmã Zilda para fazer a diferença. Deus escolheu o Pedro, o Pedrinho, para fazer a diferença. Até Pedrinho, Sabe, uma das coisas que me deixa impressionado, o meu filho Davi. Gente, eu ganhei uma vida inteira a ouvir isso da boca do meu filho. Porque
no aniversário dele. Imagina o que ele me pediu. Eu já disse aqui e vou falar novamente, porque todo dia chega gente nova aqui. Uma criança com 9 anos, aniversário, nessa geração pede o quê? Os bebês já nascem com um tablet na mão. Os bebezinhos de hoje já nascem brincando com iPhone 14, né? É o brinquedo dessa geração. O meu filho, com 9 anos, simplesmente, eu quero de presente seu uma prenda. O que você quer, filho? Ele pesquisou o nome de uma Bíblia que eu não conhecia e não tinha ouvido falar, mesmo sendo pastor. Ele disse: eu quero que você me dê de presente essa Bíblia. No mesmo dia eu comprei. E ele criou uma ansiedade muito grande. Bota essa Bíblia no correio. Eu falei: no correio vai demorar. Pai, vê se tem alguém para vir do Brasil para trazer. O menino ficou numa ansiedade tremenda por causa de uma Bíblia, irmã Dulcineia. E quando ele fica no meio daquela ansiedade, eu disse: filho, pai, vai demorar muito, Guizão, para essa Bíblia chegar até aqui. Bota no correio. Eu falei: não, o pai vai para Israel, e quando eu for em Israel, eu coloco no correio de lá, porque eu ainda vou para a Suíça. E ele disse: então tá bem. Eu chego em Israel, eu pego aquela Bíblia. Chegando em Israel, eu apresento e consagro a Deus aquela Bíblia. E eu fiz a minha oração, que eu não vou dizer aqui qual foi a oração que eu fiz em prol da vida do meu filho, porque existem coisas que são pessoal, existem coisas que ninguém precisa saber. Entretanto, eu levo aquela Bíblia para apresentar a Deus lá no Getsemane, aonde Jesus orou pela sua última vez. Eu apresento aquela Bíblia lá no Monte Getsemane, e quando eu pego aquela Bíblia, vocês lembram que as minhas 2 malas se desviaram? Vocês lembram disso, né? Exatamente a mala que tinha a Bíblia do meu filho. Mas eu confesso a vocês que eu não quis me preocupar, porque eu estava em propósito, em campanha. Mas eu sabia o tamanho da importância que havia dentro daquela mala, a Bíblia do meu filho. Entretanto, 2 dias depois, entregaram a mala lá no hotel onde eu estava hospedado. E a primeira coisa que eu fui ansioso na Bíblia. Eu chego em Portugal, quando eu pego aquela Bíblia, eu entrego para ele sentado na estação esperando o trem passar. Ele começa a ler a Bíblia Sagrada. E quando chega em casa, ele começa a ler novamente. Eu ligo para ele e ele fala assim: ó pai, já estou no capítulo 35. Com a maior naturalidade. Ele preocupado, ele interessado em querer saber das coisas que pertencem ao reino de Deus. Isso para mim foi o maior presente. Isso para mim foi uma das maiores alegrias. Eu receber de uma criança, apesar de ser tão novo, mas a estar interessado nas coisas que pertencem ao reino de Deus. Essa semana eu tive com ele e ele simplesmente quis saber quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse.
E eu falei: Davi, vai devagar, meu filho. Vai devagar. Pai, eu quero saber da grande tribulação. Preocupado com a grande tribulação que vai acontecer. Estava preocupado com o milênio que vai acontecer. Por que eu estou falando isso? Simplesmente por um detalhe. Jovem nunca foi fraco. Jovem sempre foi forte. Porque Deus não vai liberar, Deus já liberou o poder extraordinário da sua palavra para a vida de todo jovem que confia, que espera, que acredita no próprio Deus da própria palavra. Aleluia! Isso é forte demais. Quando eu abro o livro da criação, o livro de Gênesis, eu vou encontrar a vida de um jovem destemido, um jovem que tinha tudo para ser alguém revoltado com a família, com seus pais e até com o próprio Deus. Aquele jovem, ele foi traído dentro da sua própria casa pelos seus próprios irmãos. Esse jovem, após ser traído pelos seus irmãos, os seus irmãos, na verdade, queriam matá-lo. Mas ele não morreu por causa de um sonho. Quem tem sonho, não morre. O sonho que esse jovem teve salvou-lhe a sua própria vida. Porque esse jovem havia sido avisado, revelado pelo próprio Deus, que o sol e a lua e as 11 estrelas um dia iriam se encurvar diante dele e iria reverenciá-los. Iria reverenciar. Foi o sonho que ele teve. Os seus irmãos agora o pegam, vende ele simplesmente como um escravo para não matá-lo. E agora é vendido, é traído pelos seus próprios irmãos. Era para ser muito revoltado com essa família. Era para ser revoltado demais com seus irmãos. Porque o texto diz que ele foi traído e vendido pelos seus próprios irmãos. Só que agora já não tem mais o amor do pai, já não é mais o queridinho da família, agora já não tem ninguém. A única coisa que ele tem e sempre teve era Deus. É por isso que eu sempre digo, coisa boa não é ser rico, coisa boa é ter o Deus da riqueza. Isso é forte demais, gente. Coisa boa é saber que você tem um amigo que se chama Deus, que é teu amigo, que está sempre contigo porque der e vier. José agora, ele é traído pelos seus irmãos, ele é vendido e vai parar na casa de Potifar. Gente, eu aprendo uma lição. Por quê? Qual a lição que você aprende? A lição de José. Por quê? Ele era jovem, irmã Sara Macedo. Toda a força carnal estava com ele. Esse jovem, ele tinha tudo para botar para torar, para quebrar tudo, para arrebentar com tudo, para dar uma de revoltado. Já que eu fui vendido pelos meus irmãos, já que eu fui traído por eles, já que eu não estou mais na minha nação, na minha pátria, agora eu vou botar para quebrar mesmo. Agora que Deus permitiu eu apanhar, ser escravo, a ser traído, não, agora eu vou me revoltar. Sabe o que eu aprendo? O jovem tem a força.
tem a força de converter o mal que recebe em bem. O jovem tem a força. A força ele tem a força, irmã Elisângela, lá do Rio Grande do Norte. Ele tem a força, Elisângela, ele tem. Por quê? Porque o jovem, quando assenta no seu coração, que ele pode e tem tudo para poder pecar, errar, falhar. Mas ele não vai falhar, ele não vai errar, porque ele não é fraco, ele é forte. É forte e como é. O texto de João diz que ele não é fraco, que ele é forte. Ele é forte porque a palavra de Deus que está dentro dele já venceste o maligno. Isso faz todo o diferencial. Essa juventude de hoje eu vou chamar a juventude do mimimi, que o pastor tem que estar adulando, tem que fazer isso mais aquilo para poder levar um jovem na igreja. O jovem, até um tempinho atrás, mas não ficava em casa mesmo, não ficava sem o evangelismo mesmo, não ficava sem ir aos presídios, sem os hospitais, as delegacias mesmo, porque tinha paixão e amor naquilo que fazia. E não precisava o pastor ficar em cima, não, porque os jovens aprendiam como fazer a diferença. José agora tinha tudo para pecar. Jovem, cheio de força, cheio de vigor. E chega uma mulher, a mulher do Potifar, se engraça com José. Tenta seduzi-lo, a levá-lo a pecar. Primeira lição que eu aprendo: quando verdadeiramente Deus está na minha vida e eu estou com o meu propósito diante de Deus, as oportunidades que aparecem, você, por ser forte, você vai determinar: eu até poderia, mas não vou pecar, mas não vou falhar, porque eu não sou fraco, eu sou forte. Pega uma pessoa do mundo hoje e bota uma Shakira perto dele para ver o que ele faz. Pega um jovem de hoje e põe uma mulher, uma jovem, para ver o que ele faz. Ele vai, faz, ainda induz outros jovens a fazer e depois vai dizer: a carne é fraca. A carne pode ser fraca, mas nunca foi vitamina para ninguém. José tinha tudo para pecar, mas não pecou. Olha o poder desse texto. Jovem, sois forte. Jesus não vai te dar autoridade para você não pecar. Ele já te deu autoridade para você não pecar. Jovem, sois forte. Jesus não vai te dar autoridade para você expulsar os demônios, ele já te deu. Jesus não vai te dar autoridade para você curar, ele já te deu. Se ele já te deu, é seu, pertence a você. E por que você não usa aquilo que... Meu Deus do céu. Eu vou repetir para você entender. Se ele já te deu, por que você não usa? Por que você não toma posse? Por que você não se apresenta diante de Deus com essa força que você já tem? Ele não vai te dar porque ele já te deu.
você não vai ser forte. A Bíblia diz que você já é forte. É. E eu vou provar aqui na Bíblia o quanto que você é forte. No texto que nós lemos aqui, João vai dizer, vai expressar da seguinte forma, da seguinte maneira. É só você acompanhar no versículo 14, a parte B. João vai dizer, eu já vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, já venceste o maligno. Primeira coisa que você precisa aprender e entender, você só vence o maligno se a palavra de Deus estiver em você. Se não tiver palavra, não tem como vencer o maligno, o inimigo, sem palavra, sem Bíblia. Nós estamos atravessando um momento difícil com essa juventude, porque é a juventude do faz de conta que eu sou. A juventude do jogral, do teatro, da dancinha, do belo louvor, da bela melodia, mas sem a palavra. O que fortalece você é a palavra. Não tem como ser forte se não tivermos a palavra de Deus no nosso coração e na nossa alma. Os pastores estão cortando um dobrado hoje, porque precisa fazer movimento na igreja para segurar o jovem. Precisa trazer pregador de fora para segurar o jovem. Ei, meu amigo, a tua igreja está lotado de pregadores inteligentes e fortes, mas o problema é que você não quer usá-los. O problema, vamos fazer aqui um mega baita congresso. Vamos chamar um pregador internacional, um pregador de fora. O pregador, eu queria saber que fogo é esse? Que o pregador de fora vem incendeia a igreja e quando o pregador vai embora, ele leva o fogo junto com ele. Acabou. Só foi aquele movimento que teve ali. Tira o pé do chão. É mesmo. Tira o pé do chão. Eu não aconselho tirar o pé do chão. Se você tirar o pé do chão, você vai cair. Eu aconselho, para você não cair, é melhor você fixar os seus dois joelhos no chão. Porque quem anda de joelho no chão nunca vai cair. O problema é que ele não quer saber mais de oração. As orações desapareceram dos cultos. Não existe mais. É 2 minutinhos de oração, é 3 minutinhos de oração. Como é que esses jovens vão se espelhar em alguém se não tiver alguém que ore, que ensine? José estava dentro do Egito. José estava vivendo no meio de um povo ímpio, no meio de um povo perdido, no meio de um povo idólatra. José poderia ser igual ele, né? Sabe o que eu aprendo? Que aonde quer que eu estiver, eu sou obrigado a fazer a diferença. José não tinha um pastor, José não tinha uma igreja, José não tinha um rebanho, José não tinha uma escola bíblica, José não tinha culto de ensinamento, culto de libertação, mas José estava lá, temendo ao único Deus, pela qual foi ensinado pelo seu pai. Meu Deus do céu! Pois é, né, meu amigo? Como é que o filho vai aprender se você tem que ensinar? Ah, eu já sei, vou largar na escola. Ei,
Escola não foi feita para educar filho. Escola não educa ninguém. Você está enganado. Escola foi feita para poder ensinar inglês, francês, espanhol, ciência, matemática, português, geografia. Escola foi feita para ensinar. Escola não foi feita para educar. Não, pastor, não. Porque quem tem que educar os filhos são os pais dentro de casa. E o problema dessa geração é que os pais lançam sobre o professor a educação espiritual que ele tem que aplicar na vida dos vossos filhos. É você, papai. É você, mamãe. As pessoas responsáveis pela educação que você pode dar para o seu filhinho, para a sua filhinha. É você, a responsa é sua. Ah, vou levar para a igreja, pastor. Coitado do pastor. Você quer que o pastor faça com menos de 40 minutos, talvez o que a sua incompetência não deixou você fazer a semana toda. Aí você quer que o pastor resolva esse abacaxi com 40 minutos de mensagem. Você está brincando com o Espírito Santo de Deus. O que você faz com mais de 8.000 horas que Deus tem te dado? Será que dentro desses 365 dias que você tem recebido gratuito da parte de Deus, será que você tem investido pelo menos um pouquinho na vida deles, falando e fazendo como Jacó fez para José? Por que você acha que José foi uma bênção? Responde para mim. Você acha quem ensinou, quem falou de Deus para José? O que levou José a ser alguém temente a Deus em toda a história da sua vida? A conhecer o verdadeiro Deus de Israel? Quem foi que ensinou para José? Seu pai, Jacó. E tudo que José soube não foi numa igreja. Tudo que José aprendeu foi sentado aos pés do seu pai Jacó, sendo ensinado. Todos os dias ele falava de Deus para o seu filho José. Meu Deus do céu. Hoje em dia, olha como é que está essa geração. Hoje em dia o pai chega para o filho: vai lá, filho, você é macho. Pega mesmo as menininhas, filho. Você não tem amor pelo seu filho. E na boa, se você fosse o meu pai, eu teria um desgosto muito profundo de ser ensinado pelo um pai adúltero a educação divina que toda criança merece ter, saber e aprender. Eu teria um desgosto muito grande se eu tivesse um pai igual você. Meu filho é esperto. Pega uma aqui, pega outra ali. Você está ensinando o seu filho a ser um adúltero. Você está ensinando o seu filho a ser um herege, ser um sem vergonha, ser um malandro. Isso não é malandragem, isso aí não é ser esperto, isso aí é ser otário, é ser mané, é ser bobo. Porque o teu filho tem que olhar para você e ter uma visão de um homem íntegro, de um homem de Deus. Pai de uma única só mulher e esposa. Teu filho vai ter maior orgulho de você quando ele souber que tinha tudo para trair a sua mãe e você não traiu porque o teu caráter não permite que você o faça, porque você é forte, você não é fraco. Pastor, mas eu casei 2 vezes, pastor. A minha esposa me traiu, pastor. A segunda mulher fiquei viúvo, pastor. Eu não estou falando de você, amigo. Eu não estou falando de você. Eu estou falando da essência. Pergunta para toda criança pequena o que ela quer ser quando crescer. Se o pai for jogador, eu quero ser jogador igual papai. Se o pai for professor, eu quero ser o teacher igual o meu papi.
Eu quero ser dentista. Igual quem? Igual papai. Porque todo filho, ele se espelha no seu próprio pai. Jacó, depois que se converteu, Jacó ficou crente. Ficou tão crente que ensinou o melhor para o seu filho José. Ensinou o quê? A ser íntegro. Ensinou o quê? A ser fiel a Deus. Ensinou o quê? Respeitar a Deus e o seu próximo. Tanto é que José, quando chega no Egito, a mulher do Potifar viu aquele homem lindo, bonito, lindérrimo. Ela se engraça com José. José vê o cenário e foge. Fugiu. Quando você foge, quer dizer que você não é fraco. Quando você foge, é que você é forte e não fraco. José fugiu para não pecar, para não errar. A juventude de hoje, eu não quero comparar. Pega o pretexto que a carne é fraca. Pega o pretexto que aquela que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Estão vivendo isso. E estão se esquecendo que eles não são fracos, mas que são fortes. O que faz ele ser forte é a palavra de Deus que está dentro. Quando a palavra de Deus está dentro, você nunca vai ser um fracote. Nunca. Você já é forte. Você não vai pecar, você não vai errar, mas você vai avançar. Porque a palavra de Deus que está dentro de você vai fazer você vencer todas as batalhas e enfrentá-las olhando para cada uma delas. Para encerrar, jovem não é fraco, jovem é forte. Daniel estava dentro de uma Babilônia, esse jovem foi exilado. Quando chega dentro da Babilônia, milhares de deuses pagãos, estava fora da sua terra natal. Mas assentou o desejo no seu coração de não pecar contra Deus, de ser fiel a Deus e de não se contaminar com o manjar do rei. Ele estava sozinho, Marluce? Estava. Sem família? Também. Sem igreja? Sem amigo? Também. Mas isso não deixou ele deixar de orar 3 vezes ao dia sendo jovem. E por ser único, fizeram um decreto, o pegaram e jogaram ele dentro de uma cova para ser alimentado por leões famintos. Só que dentro daquela cova, os leões tiveram que jejuar, porque aonde tem palavra tem presença. Aonde tem um coração que guarda a palavra, ali haverá milagres de Deus. Porque tem alguém que guardou a palavra de Deus na sua alma e no seu coração, e o inimigo não tem poder de tocá-los. É isso que eu estou falando. Agora, dentro daquela cova, cheia de leões famintos, Deus guarda Daniel dentro, meu Deus do céu, dentro daquela cova. Era jovem, mas guardava a palavra. Porque jovem nunca foi fraco, jovem será sempre forte. E se tem um jovem que está me assistindo agora nesse momento e foi tocado por Deus através dessa palavra, o meu tempo já acabou. Eu preciso terminar aqui esse culto de ações e graça pela vida da Júlia. Mas como
é o aniversário dessa jovem. É sempre bom lembrar também para os demais que são jovens, que são fortes, que são corajosos. Você talvez não tenha noção e dimensão do poder de Deus que emana sobre a tua vida hoje. Atente para isso. Atente, jovem Kátia. Atente para isso, Noêmia Saraiva. Atente para isso. Porque quando você perceber isso, Carla Gonzalez, que você é uma jovem forte, você nunca mais vai pensar em parar, nunca mais vai pensar em desistir. Deus lhe trouxe aqui hoje para lhe salvar nesse culto de ações e graça. Deus te trouxe aqui para te salvar, para te curar, para te libertar. E se você nesse culto de ações e graça foi tocado pelo Santo Espírito e quer aceitar a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, escreva aí agora: eu quero. Que nós vamos assim orar para selar esta confissão diante dos olhos de Deus. Só faça isso se Deus tocou no seu coração. Só faça isso se verdadeiramente você sente que é o momento de você assumir a sua responsabilidade com Deus. Se você quer, venha, que nós vamos orar com você. Só faça isso se Deus tocou no seu coração. E aqui a nossa família, estamos aqui para orar com você. Estamos aqui para poder ajudar você, a encorajar você, porque você já é forte. E a palavra de Deus que está em você já venceste o maligno. Irene Souza está querendo Jesus. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Se tiver, por favor, venha receber esta oração, porque o meu tempo já acabou. Mas eu não posso sair daqui sem dar essa palavra, essa oportunidade aqui a você. Você quer aceitar Jesus? Você quer? Venha. Quero pedir à nossa irmã que aceitou Jesus, levante a sua mão comigo e repita: Senhor Jesus, eu quero entregar o meu coração e a minha alma a Ti. A partir de hoje, Senhor, o meu coração é Teu, a minha alma é Sua. Jesus, eu quero Te pedir, escreva o meu nome no livro da vida, porque de hoje em diante eu prometo segui-lo e servi-lo todos os dias da minha vida até que o Senhor venha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Chegou mais uma alma aí, Eneida Araújo, está dizendo eu quero. Já temos 2 almas aqui para o Senhor. Tem mais pessoas? Se tiver, escreva aí, eu quero. Que agora nós vamos orar. Temos 2 vidas aqui para o Salvador. Agora nós vamos orar e encerrar esse culto de gratidão a Deus. Senhor, eu quero Te agradecer por essas 2 pessoas que acabaram de confessar o Teu nome diante dos homens. Confessa o nome dela agora diante do Pai que estás no céu, Pai. Escreva o nome delas no livro da vida do Cordeiro. É tudo que nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Procure uma igreja evangélica, a paz do Senhor, para essas 2 pessoas. Procure uma igreja. Olha só que coisa linda, gente. As 2 são minhas irmãs, pastor. As 2 irmãs da irmã Zilda acabaram de se entregar a Jesus. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. Esse culto não poderia faltar a cereja no bolo. Engraçado, né? O aniversário é da Júlia, mas quem foi presenteada foi as 2 irmãs da nossa irmã Zilda. Aleluia! Festa no céu e não tem hora para poder acabar. Deus lhe abençoe, tá bom? Seja bem-vindo agora à nossa família. Agora, aceitou Jesus, agora vai ter que me aturar, viu? Vai ter que me aturar. Deus abençoe a vossa vida no nome de Jesus. Tem mais uma vida
Então são 3 pessoas que se entregaram a Cristo, gente, que coisa maravilhosa. Temos 3 almas aqui para o Salvador Jesus. Procure uma igreja evangélica, tá bom? E diga ao pastor dessa igreja que você acabou de se entregar a Cristo. Gente, eu quero pedir carinhosamente à nossa família, depois vai lá no perfil da nossa irmã Zilda e pode parabenizar lá a Júlia, ela merece muito, tá, gente? Não esqueça de fazer isso não, vai lá no perfil e deixa aquela mensagem de super mega feliz aniversário lá no perfil da nossa irmã Zilda, tá bom? Eu não sei se a Júlia tem aí o Facebook, eu não sei, mas se tiver, vai lá, irmão, não deixa passar em branco não, você faz parte da família, tá bom? Bom, eu preciso terminar essa live, a minha eterna gratidão a Deus pela sua vida. Muito obrigado, irmã Zilda. Manda um abraço forte para o seu esposo, tá bom? Um forte abraço a esse mano que eu já amo sem conhecer, tá bom? E a toda a família aqui, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado, gente. Compartilhe essa live aí e abençoe a cada pessoa que precisar de ouvir a palavra do Rei Eterno, tá bom? Fiquem com Deus, uma noite de excelência a todos. Amanhã, se Deus quiser e permitir, às 11 da manhã, estamos juntos e misturados naquele cafezinho com o pastor Adalto aqui de Portugal. Vamos tomar um café do Tuga, o café do português, tá bom? Amanhã, às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Fiquem com Deus, compartilhem essa live e a paz do Senhor. Fui!